Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu estava com saudades. Estávamos todos com saudade. Verdade, né? Puxa vida, a gente está tão acostumado, né, a ter esse encontro, e aí uma pausazinha, a gente, nossa, já sente uma falta, né, Paulo? É verdade. Coisa boa. Então, vamos iniciar o nosso trabalho novamente, envolvidos nessa vibração maravilhosa da nossa corrente de paz e amor, com a presença de todos vocês, nossos queridos amigos que nos acompanham e que fazem essa corrente se tornar mais forte ainda, levando as vibrações para todos os seus familiares, amigos, e a gente assim vai envolvendo uma porção de gente aí, né, com esses fluidos maravilhosos que vêm do nosso plano espiritual, aí, esses amigos espirituais. É verdade. Paulo, o que nós vamos fazer para começar? Hoje nós vamos fazer a prece, né? Mas antes, se você não quer apresentar a nossa palestrante de hoje, que já está no ar? Por favor. Hoje teremos a Márcia. Tudo bem, Marcinha? Tudo bem, Paulo, Grace, boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos retornando juntos aí ao Jesus em Família. É uma alegria te receber aí para, digamos assim, reabrir os trabalhos, né? Sim, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece, então, para iniciar? Vamos lá. Então, vamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, acalmar os nossos pensamentos e mentalizar, então, a figura do nosso mestre, nos envolvendo a todos, envolvendo aos nossos familiares, aquelas pessoas que nos preocupam. E neste momento, sabemos que equipes espirituais estão se dirigindo para os lares de todos aqui conectados conosco. E dessa forma, então, nós agradecemos por essa imensa oportunidade de crescimento, de fortalecimento das nossas energias espirituais, para que nós possamos seguir com muita fé em Deus, com muita força, neste ano que se inicia, sempre ligados ao nosso Mestre Jesus. E assim, então, pedimos permissão aos amigos espirituais que dirigem esse trabalho para darmos início, então, ao primeiro Jesus em Família do ano de 2021. E hoje, então, nós temos a Márcia Amaral, que vai nos trazer um tema bastante interessante, que são os expoentes, né, que compuseram aí o nosso Consolador Prometido, o Espiritismo. Então, Marcinha, eu gostaria de já iniciar o trabalho de hoje, né, te perguntando quem são esses espíritos que compuseram, então, essa equipe que nos trouxe a terceira revelação. Pois é. Há algum tempo alguém me questionou sobre isso, e nós, então, despertamos, né, para essa pesquisa. E esses espíritos, na verdade, são espíritos que se sobressaíram na sua passagem pela Terra e nos deixam exemplos de amor, de renúncia, de perseverança no bem. São sábios, letrados, escritores, políticos, religiosos, são espíritos que se destacaram de alguma forma e foram, então, convocados pelo Espírito de Verdade para nos trazerem as luzes da doutrina espírita. Né? Nós temos, por exemplo, Santo Agostinho, João Evangelista, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Rousseau e tantos outros, né? Uns mais conhecidos, outros menos, mas nós vemos também aí o pensamento universal da doutrina espírita, porque são espíritos que transitaram, às vezes, por outras religiões, principalmente no catolicismo, outros viveram os primórdios do cristianismo, outros ainda fundaram outras doutrinas e se reúnem todos sobre o amparo do Espírito de Verdade para nos trazerem as bênçãos dessa doutrina maravilhosa. Né? Então, nos mostra também uma imensa organização do plano espiritual,
né? Porque eles têm um plano, tinham e têm um plano, né? Organizado para a implementação da doutrina espírita no mundo, né? Para a mudança da humanidade, enfim, né? E todos foram espíritos, digamos, figuras de escola, de destaque aqui na Terra, os que trouxeram a doutrina espírita, Márcia? Muitos deles são conhecidos, como esses que eu já citei, e outros, Joana d'Arc, outros tantos, mas alguns preferiram se ocultar, né? Deixaram seus nomes apenas como aqueles que já se elevaram a Jesus, né? Como aqueles que já atingiram o progresso, mas que não têm essa necessidade, né? Então ficaram no anonimato. Não são todos, não. Alguns a gente não consegue dados também, né? Sobre eles. Então, nós podemos começar já com um que tem várias questões no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns também ele ensina sobre o laboratório do mundo espiritual, das manifestações físicas e espontâneas, e responde à última questão do Livro dos Espíritos, dizendo, entre outras coisas, que o bem reinará na terra entre os espíritos que a vêm habitar quando os bons predominarem. E para nós isso parece, né, pelo momento atual que nós estamos vivendo, parece uma coisa bastante distante, né? Mas é um motivo de esperança para nós, porque nós estamos passando por essa transição e vamos caminhar para um mundo melhor. Então, isso é um motivo de esperança para nós, né? Quem disse isso, Márcia? São Luís. São Luís. Estamos falando de São Luís agora, né? Isso. Ele viveu, então, de 1214 a 1270, 56 anos apenas. Né? Nasceu no castelo de Poissy, a mais ou menos 30 quilômetros de Paris, e a sua infância foi muito influenciada pelo seu pai, que era um homem muito religioso e corajoso, bravo, enfim. Ele foi, quando criança, ainda coroado, com apenas 12 anos de idade, ele foi coroado ao rei da França, em 1226. Só que, como ele era menor, quem governou até a sua maioridade foi a sua mãe. Ele era o quarto filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de Castela. Casou-se, dali 22 anos, com 22 anos, casou-se com Margarida de Provença e teve 11 filhos, inclusive o rei Filipe III, que o sucedeu. Ele, na verdade, ele só foi assumir o poder em 1242, tomando o nome de Luís IX e reinando até a sua morte. Esse nome nós vamos ver que ficou marcado na história da França. Sua mãe seus pais, né? Eles tinham os princípios morais muito rígidos, então o orientaram dessa maneira, né? Para que ele fosse um soberano piedoso, altruísta, enfim. E a gente sabe o quanto isso é importante na infância, a gente plantar esses valores, né? No mundo infantil, para que eles cresçam com segurança. Ele foi um rei reformador. Ele viveu a sua vida toda pautada nos valores cristãos. E foi um reformador porque ele lançou as bases da justiça francesa, onde o rei era o supremo juiz. Qualquer coisa, qualquer julgamento era com ele, né? E dentro dessa área, ele proibiu julgamentos de provação, ou seja, torturas, provas físicas, tentou impedir as guerras privadas que assolavam o país, introduziu a presunção de inocência, que era quando oferece prerrogativa do culpado não ser culpado até que a sentença seja julgada, né? Então, ele era admirado pela sua integridade e justiça. Ele era muito admirado pelos seus súditos, e não só por eles, mas como por toda a Europa.
chegava a ficar várias vezes sentado embaixo de um carvalho que tinha perto do palácio, com os seus súditos, conversando com eles, ouvindo os seus apelos, os seus pedidos e ensinando muitas vezes. Então, com isso, ele inspirava um profundo respeito a todos, até mesmo aos seus adversários, né? E provocava um grande amor nas pessoas. As suas ações foram sempre inspiradas nos valores cristãos. Eles buscavam sempre a integração com o Cristo. Era devoto da fé católica, mas não era fanático, né? Então, ele construiu hospitais, leprosários, orfanatos, escolas. Ele ficou conhecido pela sua caridade, pela sua bondade e pela sua justiça. Ele impediu também, como governante, né, os abusos dos funcionários que procuravam favorecer o comércio francês apenas, e organizou a 7ª cruzada contra o Egito, sendo capturado pelos muçulmanos em 1250. Mas ele foi resgatado, pagaram um alto valor e ele foi resgatado. Só que daí ele passou 4 anos na Síria, fortalecendo seus valores cristãos. Isso me lembrou o Paulo de Tarso também, né, que ficou no deserto se preparando. Ele também passou 4 anos, então, na Síria, fortalecendo seus valores, né, se melhorando, se preparando. A Sorbonne, da sua iniciativa, né, que é a principal universidade de Paris, e a segunda mais antiga de lá, também construiu um hospício de 15 vans, que até hoje continua lá, só não é a mesma finalidade, né? Hoje ela se expressa outras finalidades. E depois, em 1270, ele empreendeu uma nova cruzada. Só que ao desembarcar em Cartago, eles foram acometidos, vitimados pela peste. E ele, então, desencarna em 25 de agosto de 1270. Foi canonizado pela Igreja Católica em 1297 pelo Papa Bonifácio III. Então, nós vemos assim, ó, em todas as épocas posteriores da história da França, com guerras, revoluções, ele ficou lembrado com nostalgia pelos franceses como o bom rei Luís, ou a época de ouro de São Luís. E isso ficou marcado porque, inclusive, no livro dos médiuns, tem uma lição, no item 95, onde um espírito perturbador se refere a ele dessa forma, como bom rei Luís. Então, ele foi considerado um soberano ideal, né, admirado pelos seus inimigos e pela sua integridade. Nós vemos, na sua existência, buscava a integração com Cristo, vivendo uma vida de caridade, de trabalho no bem, tanto na vida pública como na vida pessoal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem ali umas 8 mensagens. No livro dos médiuns, também, no capítulo 30, ele estimula os espíritos, os espíritas, dizendo para sermos modestos. Ele diz assim: quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Né? Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo vós outros espíritas. Então, nos chamando, né? Nós sabemos que a modéstia é uma manifestação de superioridade moral. E ele nos chama a atenção para a necessidade dessa transformação em nós, dessa valorização dessa virtude, né? Da simplicidade, da modéstia, da simplicidade e do bem. Então, nós vemos aqui um espírito que já atingiu um mais alto nível espiritual. Esse é São Luís. Muito bem. Rapidamente, né? Era um rei, né? Tinha propriedade para falar sobre modéstia, né, Márcia? Sim, sim. Vamos passar para o segundo espírito que você destacaria, seria Pascal? Pascal. É um outro espírito que nos traz uma biografia interessante.
pela sua prodigalidade, e é autor da famosa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem não conhece essa frase, né? Esse menino prodígio, aos 10 anos de idade, olha só, aos 10 anos de idade, ele bateu com uma colher num prato e ouviu o som atentamente. Quantas crianças já não fizeram isso, né? Mas ele, com a sua prodigalidade, com a sua genialidade, ele ouviu o som até que ele colocasse a mão e parasse o som. Mas ele foi investigar e escreveu, com 10 anos de idade, um tratado sobre o som. Vejam só. Então, ele viveu no século XVII, né, que foi o século de profundas lutas entre a inteligência e a repressão, onde se inaugura a filosofia moderna. Nasceu em 19 de junho de 1623, em Clermont, mais ou menos umas 3 horas e meia de Paris, e foi, olha só, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo católico francês. Um dia o seu pai o encontrou escrevendo no chão do seu quarto, riscando com um pedaço de giz algumas linhas e contornos, né? Que na verdade já era uma manifestação das linhas e rodas da geometria, né, que se manifestando ali numa linguagem infantil. Ele foi educado pelo seu pai, Etienne Pascal, que era professor de matemática. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 3 anos de idade, e o seu pai se preocupava muito com o seu desenvolvimento intelectual, então aplicava ali jogos didáticos, e junto ele colocava disciplinas como história, geografia, filosofia, para que ele, então, se desenvolvesse por volta dos 11 anos, sem consultar as obras de Euclides. O pai dele considerava muito à frente, assim, muito, para ele que ele era muito pequeno para ler essas obras, né? Então, mas ele, sem consultar, ele reinventou a mais importante obra matemática do Ocidente, o livro Os Elementos, que é um tratado matemático e geométrico, 11 anos de idade. Ele era uma criança prodígio, Márcia. Era, sim, uma criança prodígio. Quais seriam esses elementos que você atribuiria, assim, de acordo com o Espiritismo, para que fosse a base para uma criança prodígio? Ah, com certeza a reencarnação, né? A reencarnação. Sem a reencarnação é muito difícil nós explicarmos essas aptidões diferenciadas, né, de cada espírito, que é um conhecimento adquirido já, né, em outras existências e que relembrado nessa encarnação. Mas ele segue. Aos 14 anos, ele já participava de reuniões semanais com matemáticos franceses. Aos 16, já escreveu um tratado sobre ação de cones, um problema de alta geometria lá. Então, essa obra dos cones, da seção de cones, ela fez avançar um tema que estava parado há quase 2.000 anos. Então, nós vemos que mente privilegiada, né, desse espírito. E 2 anos mais tarde ele inventa a calculadora, né, que nós tanto usamos até hoje, que está mantida até hoje no Conservatório de Artes e Medidas de Paris. Na verdade, ele inventou para ajudar o seu pai nas finanças do município, né, e muito usado por todos até hoje. Aí, dos 23 aos 25 anos, ele se deteve mais na filosofia, no campo da física, desculpa, escrevendo sobre o espaço vazio. Depois ele retorna a Paris, se dedica à ciência, atividade científica, onde realiza várias experiências, inventou a prensa hidráulica, a seringa, aperfeiçoou o barômetro de Torricelli, enfim. Mas foi também nessa época
que ele sofreu um acidente, que o seu pai sofreu um acidente. Ficou longo tempo de cama, e aí foi preciso chamar 2 enfermeiros que eram discípulos de Cornélio Jansenium, que criou uma doutrina religiosa chamada jansenismo, né? E quando eles saíram, quando foram embora, o pai dele ficou curado. E a família toda ficou muito impressionada com isso. Então, isso despertou ele um pouco para a religiosidade. Só que daí, em 1654, ele estava passeando em uma carruagem, numa ponte, e os cavalos, eram 4 cavalos, os 2 primeiros caíram, arrebentou os arreios, e eles caíram na ponte. E os outros 2 ficaram suspensos, né, salvando ainda a sua vida. Mas aquilo ali, dizem os biógrafos, que ele sofreu um abalo tão grande com aquilo que despertou para a religiosidade. E depois de sua morte, encontraram um bilhete no forro da sua roupa, dessa mesma data, dizendo, onde ele relata uma espécie de êxtase que teria experimentado e demonstra, então, o desejo ardente de se dedicar às coisas espirituais. Então, ele não só se dedicou à ciência, né, mas também à filosofia e à religião cristã. Ele também escreve a Apologia do Cristianismo, né? Vou adiantar um pouco, porque o tempo é muito curto, né? Onde ele fala do Cristo não como um Senhor morto, como de muitos cristãos, né? Mas como o Cristo vivo, esse Cristo que nós conhecemos, que está todos os dias conosco. Esse é o Cristo também de Pascal. E ele acreditava que a melhor forma de crer era amar. Deus, o Senhor Supremo, o Pai de amor, de bondade, e ele não podia crer num Deus que ele não pudesse amar com sinceridade. Vejam só, desencarnou em 19 de agosto de 1662. Né? Teria mais coisas para a gente trazer, mas a gente vai passando adiante para poder dar conta desse tempo, né, Grace? Na verdade, é um tema inesgotável, né? Até mesmo porque são figuras fantásticas, né? De grande relevância, né? Para todos nós, e que contribuíram, então, para nos trazer a doutrina espírita. Então, é importantíssimo que a gente saiba quem foram esses espíritos que nos disseram tudo isso que a gente toma como base da nossa vida, né, Márcia? Sim. E um deles, no caso, seria João Evangelista. O que tu teria para nos contar sobre o João Evangelista, Márcia? João Evangelista. Vamos fazer essa viagem aos primeiros tempos do cristianismo, então. Dentre todos os apóstolos, o João, ele é um que de perto emociona mais o coração pela sua juventude, pela sua energia, né? Pela sua juventude cheia de responsabilidade, um adolescente idealista que começou a seguir Jesus muito jovem, pela ternura que ele se referia ao mestre, pela beleza do evangelho que ele escreve depois. Então, ele ficou conhecido como uma das individualidades mais cativantes dos primeiros tempos do cristianismo. Esse apóstolo é João Evangelista, nascido no ano 9 depois de Cristo, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, um pescador bem-sucedido e empresário de vários barcos. Ele foi em Betsaida, onde ele nasceu, e que foram escolhidos por Jesus. Ele e Tiago, né, foram chamados por Jesus. Segundo Ernest Renan, no livro A Vida de Jesus, eles estavam imbuídos de energia e paixão, né? Jesus os apelidara de filhos do trovão, tamanha era a sua energia, o seu zelo excessivo com as coisas. Ivone Pereira, no livro Cânticos do Coração, ela diz que João teria sido o profeta Daniel, renascido em Francisco de Assis no século XII, né, o doce servidor do Cristo, e ambos falavam de Jesus com tamanha ternura, com tamanho amor.
Então, foi no Tiberíados, num dia de primavera, que o mestre convidou a participar das alegrias da Boa Nova, transformando-os em pescadores de homens. E eles renunciaram a tudo, renunciaram até a família para se dedicarem a Jesus como colaboradores da Boa Nova, dando até a vida em testemunho, né, de sacrifícios à doutrina do mestre. E Humberto de Campos descreve João com um temperamento apaixonado, profundamente generoso, tinha uma alma caridosa e simples, ardente e sincera, mas tinha a energia da juventude, queria renovar o mundo, queria semear o evangelho em todas as nações. Essa era a ideia dele. Aí, depois do Congresso Cristão que houve em Jerusalém no ano de 49, pouco se sabe de João e também dos apóstolos. Aí ele reaparece cerca do ano 67 em Éfeso, já muito bem informado do movimento cristão em toda parte. Ele era muito acatado por todos, ele era uma espécie de mentor. E ele organizava e dirigia os grupos que estavam chegando, né, os mais novos. Na época do imperador Domiciano, que governou o Estado romano por 15 anos, de 81 a 96, os cristãos foram muito perseguidos. E contam Tertuliano, que é o primeiro dos autores cristãos, que João sofreu em Roma o suplício do azeite a ferver, que era um recipiente onde eles colocavam azeite fervendo e jogavam as criaturas lá dentro. É uma coisa horrorosa, né? E isso foi usado depois pela Inquisição. Mas João se salva disso e aí é deportado para Patmos, na Grécia, ainda por ordem do mesmo imperador. E ele só foi libertado de lá quando esse imperador morreu. Aí veio um outro que era a favor dos cristãos, era bom, generoso, mas só ficou 2 anos no poder. Então foi o alívio dos cristãos aquele momento onde eles puderam tomar um fôlego, né? Porque depois seguiu aqueles martírios horrorosos. Foi nessa época de 102 a 106 que ele escreveu o seu evangelho e as epístolas, repetindo como regra o conselho: meus filhos, amai-vos uns aos outros, eis o preceito do Cristo. Repetia isso. Quanto ao Apocalipse, que é outro livro, ele próprio afirma que esse livro era visivelmente mediúnico, recebido através de transes pronunciados de um arrebatamento da alma e do corpo, ele dizia. Ele relata isso. E é que até hoje tem sido mal compreendido pelas criaturas, né? Evangelizou um bom tempo na Ásia, até o livro dos Apóstolos, o Ato dos Apóstolos informa isso, né? E ele não tinha ideia de escrever um evangelho. Ele fez isso por insistência da comunidade cristã. Uma vez ele acompanhou Jesus na subida até o cume do Monte Tabor, era 562 metros de altura, e 4 horas de subida, e eles chegaram lá em cima muito cansados, exaustos, né? Então, João dorme junto com Pedro e Tiago, vencidos pelo cansaço. Na madrugada, ele acorda ouvindo vozes, e aí ele abre os olhos e vê Jesus com vestes resplandecentes, brilhantes, conversando com Moisés e Elias. E ele, então, retoma isso depois escrevendo, e ele disse assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até hoje, né? Não foi compreendido. Até hoje. Depois da ascensão de Jesus, eles se espalham, né? Os apóstolos se espalham pelas cidades vizinhas para continuar a divulgação do evangelho. E João e Maria, então, assistem os instantes de agonia juntos de Jesus, né? Que ele entrega Maria aos seus cuidados,
dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Né? E ele cumpriu a missão, amando e protegendo-a até o final. Depois da ascensão de Jesus, João vai para Samaria, depois de Jerusalém, ele é preso, libertado, enfim, até se instalar em Éfeso, buscar Maria e os dois lá juntos, numa casinha simples, num lugar elevado onde se podia ver o mar. Eles se reuniram para relembrar os ensinamentos de Jesus, né? E atender também todos aqueles que os procuravam para conhecer o Evangelho do Mestre, né? Era no alto de uma colina, distante dos homens, a casa ficava uns 12 quilômetros da cidade, então ali eles deram seguimento ao trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Ele foi o único dos apóstolos que morreu, que não foi martirizado, né? Ele morreu de morte natural em Éfeso no ano 103 depois de Cristo, quando tinha 94 anos. E João assina, em primeiro lugar, os prolegômenos do Livro dos Espíritos, atendendo mais uma vez ao chamado do Cristo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele recorda, no capítulo 8, a doce mensagem de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Em que ele se dirige não só às crianças, mas todas aquelas crianças espirituais, os fracos, escravizados, os viciosos, né, querendo que os homens fossem a Jesus com a confiança de uma criança. No Evangelho de João, diz assim, no capítulo 1, itens 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O apóstolo mais novo. E ele veio para dar o testemunho, então, né? Para nos deixar esse exemplo especial de fidelidade a Jesus. Que maravilha, Márcia. Além do João, Evangelista, Pascal, São Luís, quem mais você destaca aí dos nossos mensageiros que trouxeram aí a codificação do Espiritismo para nós? Swedenborg. Emanuel von Swedenborg. Que Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, ele se refere como a mais alta inteligência humana. E com razão ele é visto como um dos principais precursores do espiritismo. É glorificado por uns, por isso, né? E ridicularizado por outros. Ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1688 e morreu em Londres em 1772, aos 84 anos. O seu pai era bispo da Igreja Luterana na Suécia, Jasper Swedenborg. Era notável pelo seu saber, pelos seus méritos, mas dizem que o Swedenborg ultrapassou em muito, porque ele foi excelente em todas as ciências. Foi um grande, olha só, ele foi engenheiro de minas, autoridade em metalurgia, engenheiro militar, autoridade em física e astronomia, zoologista, anatomista, financista político, profundo estudioso da Bíblia. Estudou em Uppsala, visitou a Alemanha, França, Holanda, tudo para melhorar os seus conhecimentos, né? Fundou uma revista científica na Suécia, publicou obras em diversos campos, geologia, biologia, astronomia, psicologia. Era uma cabeça privilegiada. Os reis, ele participava dos conselhos dos reis, né? Foi nomeado assessor do Colégio Metálico em Estocolmo, ocupou os postos mais honrosos da época, até ter a sua primeira revelação espírita. Aí apresentou a sua demissão para seguir o seu apostolado.
o Arthur Conan Doyle diz que o seu cérebro era um amontoado de conhecimentos nunca visto. Aos 22 anos, ele publicou versos, criou engenhos mecânicos, analisou economia. Ele era, como diz o Conan Doyle, um amontoado de conhecimentos, né? Estudou paleontologia, geologia, medicina, fisiologia, as áreas mais diversas e diferentes, né? A primeira parte da sua vida, então, foi toda voltada para o intelecto, apesar de ele ter visões desde pequenininho, desde menino. Mas só em abril de 1744 que iniciou uma nova etapa na sua vida, a investigação, a busca sobre a alma humana e o universo. Ele tinha, como ele mesmo disse, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno se abriu convincentemente para mim. E aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Né? Então, ele é um dos precursores da doutrina espírita. Nós vamos adiantar aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, né? Não, ainda não, ainda temos uns minutos. Mas ele tinha visões à distância, né? Uma vez ele estava jantando com uma família e mais umas 15 pessoas, e ele viu um incêndio que estava acontecendo não muito longe dali, que ele descreve, espantado, todos os detalhes, inclusive que tinha começado o incêndio às 3 horas da tarde e que fora dominado só às 8 horas da noite. Isso era num sábado. Na terça-feira, eles tiveram uma confirmação de que isso foi verdade e, inclusive, que foi dominado às 8 horas da noite. Então, essa sua mediunidade, essas suas visões, ele foi largamente estudada, investigada, né, pelos cientistas da época, pelas pessoas da época. Então, ele era um homem enérgico, amável, bondoso, desencarnou em março de 1772 em Londres, mas não termina aí. Ele apareceria 72 anos mais tarde, numa tarde de março, a um jovem Andrew Jackson Davis, que ficou conhecido, médium, né, que ficou conhecido por levitar 60 quilômetros, estudar o mesmerismo, enfim. Né? Aparece, então, 72 anos mais tarde, como um dos mentores dele, passando a auxiliá-lo na sua jornada mediúnica. E na codificação ele aparece também nos prolegômenos, assina também os prolegômenos do Livro dos Espíritos, atestando a sua participação efetiva como membro da equipe do Espírito de Verdade. E eles dizem assim, e isso serve muito para nós: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam dos ambiciosos e dos orgulhosos. Né? Então, para a gente ter atenção, e que se a gente conservar a confiança, nós mereceremos sempre ser ajudados. Humildade, desinteresse, né? Confiança. Desta forma, nós teremos sempre a ajuda dos amigos espirituais. E o nosso tempo já se esgotou. Então, eu acho que nós ficamos por aqui, né, Grace? Não, nós temos mais 2 minutinhos, Márcia. Pode concluir. Temos mais alguém? Sim, temos sim. Tem, mas não dá tempo, não dá tempo. Nós íamos falar também de mais um cristão que foi um grande amigo de Jesus, né, que é o Lázaro, mas fica para uma outra oportunidade. Nós vamos encerrar com essa Márcia, mensagem. uma pergunta, Márcia. O Sim. Livro
primeiro nome dele era Emmanuel, né? Sim. Não seria o mesmo Emmanuel do Chico? Sim, é o mesmo Emmanuel do Chico. O mesmo Públio Lentulus. Sério? Né? Do livro Há 2000 anos, o mesmo Escravo Nestório, do livro Há 50 anos depois, que numa outra oportunidade encarnou como Quinto Celso, Quinto Varro, enfim, são vários, Anchieta, né? É ele sim, é ele sim. Nós podemos ver na bibliografia toda do Emmanuel, né, nas suas obras, nos seus romances, né, sobre a sua vida. Bem, nós, na verdade, assim, a gente não esgotaria de qualquer forma, porque, claro que a doutrina está cheia de contribuições esplêndidas de várias personalidades que foram personalidades na Terra e outras personalidades maiores ainda, porque preferiram, inclusive, se manter no anonimato, apenas deixando conteúdo, né? A exemplo do próprio Kardec, que dispensou o seu próprio nome verdadeiro na época para adotar um pseudônimo para deixar que a obra brilhasse em si. Então, de qualquer forma, nós não iríamos esgotar esse tema hoje. Não. Mas eu gostaria só de dizer, assim, que é sempre enriquecedor a gente conhecer, nós que estudamos a doutrina, né, e que estudamos a doutrina espírita, enfim, mas é sempre enriquecedor conhecer um pouco desses espíritos cuja vida esteve sempre ligada ao progresso e ao bem da humanidade, né? Então, que nos deixaram exemplos de uma vida muito rica, né? De homens de bem, né? E a gente vê que essas mensagens que eles trazem vêm do alto, pela sua dedicação, pelo seu amor, e que são um farol para nós, para a nossa vida, né? São espíritos que já alcançaram um patamar mais alto de evolução. Certamente, Marcinha. Eu te pediria, então, que tu fizesse a conclusão para a gente poder, enfim, dar andamento ao encerramento, então. Sim, eu acho que nós podemos agradecer a esses espíritos, né, que nos trouxeram essas bênçãos, esses luminares que nos trouxeram a doutrina espírita, que é o nosso farol, né, que nos guia no caminho, que nos consola, que nos fortalece na caminhada. Então, o que nós trouxemos aqui foi um olhar simples e objetivo, né, para que nós possamos apenas ter uma ideia de quem são, das experiências, da vivência desses espíritos, que certamente, integrados ao Cristo, né, conseguiram fazer esses trabalhos maravilhosos e com conhecimentos já de longa data, né? Tem livros também que nós poderíamos ver, gostaríamos de deixar, por exemplo, este livro que a Federação Espírita do Paraná nos trouxe, os expoentes da codificação espírita, que nos ajudou também nessa pesquisa, que é um livro, um apanhado que eles fazem, e este outro, Personagens da Boa Nova, que é sobre os primeiros cristãos, né? Tem muitas mulheres, inclusive, aqui, que a gente quase não vê nos outros livros, né? Bem interessante. Então, meus irmãos, só gostaria de dizer que a gente possa aproveitar tudo isso, né? E que a gente plante o bem. Eles estão sempre nos dizendo, né, que a felicidade que a gente doa aos outros, essa felicidade dos outros retorna para nós aumentada. Então, que a gente possa também fazer da nossa vida, a nossa vida pautada nos padrões de Jesus, dentro do que é possível, claro, mas a cada passo que a gente dá é o nosso encontro maior com a felicidade, né? Que Deus nos abençoe, então, a todos. Obrigada. Márcia, querida, muito obrigada por essa pesquisa, por ter nos elucidado, né, por ter dedicado o teu tempo para nos auxiliar com essa síntese que você conseguiu nos trazer aqui, de grande valor para todos nós. E já chegando assim para dar um oi, pessoal, chegamos, né? Estamos aí de novo, né? Grande estilo, com certeza. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então.
pedindo para que todos se concentrem, procurem, então, neste momento, elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a essa equipe de espíritos maravilhosa que tem nos atendido sempre, que nós sabemos que é necessário que nós nos mantenhamos vinculados a eles, onde quer que estejamos, todos os dias, em todos os momentos, e sabemos que marcar um dia e um horário para fazer a nossa prece, para cultuar o Evangelho em nosso lar, é uma das melhores formas de nós conseguirmos manter esse vínculo e nos momentos de necessidade também poder receber o auxílio do plano espiritual. Agradecemos por essa oportunidade de convivência com este grupo maravilhoso. Agradecemos a todos os irmãos da Sociedade Espírita Paz e Amor, encarnados, desencarnados que trabalham conosco, porque nós aqui reunidos em oração estamos trabalhando em prol de todos aqueles que necessitam, pedindo que as nossas vibrações possam ser levadas até os que mais necessitam. Assim, o nosso trabalho contribui um pouquinho no trabalho grandioso da obra de Jesus. E nós, como pequenos obreiros de Jesus, nos mantemos contentes e alegres por podermos fazer parte desta grande obra do nosso Mestre. E assim, então, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, nós vamos encerrar o nosso primeiro trabalho do ano de 2021, pedindo que todos recebam, então, o auxílio necessário para que tenhamos a força e a coragem para enfrentar este ano e que as nossas provas venham de acordo com o nosso merecimento e que nós possamos vencê-las, cada uma delas, com o nosso Mestre em nosso coração. E que assim seja. Uma excelente noite para todos vocês. Boa noite para a Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Algum recado, Paulinho? Não, apenas que no período de janeiro e fevereiro, o Jesus em Família estará apenas às quartas-feiras. Isso, então às quartas-feiras nós vamos estar aqui no mesmo horário, 21 horas, fazendo o nosso trabalho do Evangelho no Lar, tá bom? Um beijão, então, um feliz ano novo para todos vocês. Um beijo no coração. Até breve. Tchau.